Olá, meus amigos, já estamos ao vivo com a nossa recapitulação da lição da Escola Sabatina. Você é nosso convidado especial. Nós nos sentimos assim muito contentes, muito felizes em saber que você está aí do outro lado nos prestigiando com a sua audiência, participando conosco, deixando seu comentário, muitas vezes deixando aí seu pedido de oração. Então, isso nos deixa muito satisfeitos sabendo que o nosso trabalho, o nosso objetivo está sendo alcançado, que é levar a palavra de Deus para você, que nos acompanha através das redes sociais, tá bom? A lição hoje é a lição número 5, o título da lição é A Páscoa. Nós vimos aí nas últimas semanas que esse estudo do livro de Êxodo tem sido um estudo que tem nos abençoado muito, e tenho certeza que até o final desse trimestre nós seremos muito, muito abençoados por Deus através desse estudo do livro de Êxodo. Hoje, para fazermos a nossa recapitulação, eu tenho a presença do querido irmão Reginaldo. Feliz sábado a todos, é um privilégio poder estar com vocês para compartilhar das bênçãos da lição. Nós vamos recapitular essas lições da palavra e sempre lembrando que o propósito do Senhor para as nossas vidas é sempre nos trazer a libertação da escravidão do pecado. Exatamente. É justamente isso, né, Regi, que nós estamos vendo e confirmando aqui ao longo desse estudo que Deus, ele é um Deus que ele é amor, misericórdia, justiça também, mas o objetivo dele é, como o Regi falou, nos libertar das amarras do pecado. E com certeza, se nós nos entregarmos a Deus, ele nos dará essa libertação, assim como foi com aquele povo lá no Egito, né? Onde Deus, de forma poderosa, libertou o seu povo lá da escravidão. Antes de lermos o verso da semana, eu gostaria que o irmão Reginaldo fizesse uma oração, pedindo ao Espírito Santo que conduza esse estudo para que nós sejamos abençoados por ele. Fechemos os nossos olhos e elevemos os pensamentos a Deus. Querido Pai, maravilhoso Deus, obrigado pelo privilégio de estar em Tua presença e na presença dos nossos irmãos que nos assistem nesse instante. Rogamos a Ti uma bênção para todos os ouvintes, que cada pessoa que passar por esse vídeo possa sentir a presença do Teu Espírito e sentir necessidade de se voltar ao Senhor Deus, que liberta, que salva e que redime. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Nosso Deus é maravilhoso. Pegue sua Bíblia, abra em Êxodo, capítulo 12, versículo 26 e 27. É o verso da semana, o verso para memorizar. E o verso diz o seguinte: quando os filhos perguntarem, que rito é este? Respondam, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então esse é o verso da semana, está em Êxodo 12, versículos 26 e 27. E esse verso traz para a gente uma verdade, assim, algo um pouco triste, mas uma verdade que mostra o poder, a soberania do nosso Deus. Porque Deus, ele, ali no Egito, ele feriu os primogênitos dos egípcios, mas livrou o povo de Israel. Não é isso, Regi? Partindo nossas considerações a partir do verso áureo, a gente percebe também que além de Deus instituir algumas cerimônias, ele também faz questão de dizer para o povo que é preciso lembrar sempre daquilo que ele havia operado no passado, de como ele havia realizado um grande livramento. Então ele faz questão de que o povo nunca se esqueça, sempre lembre. A Páscoa deveria ser sempre lembrada. Por que isso deveria acontecer? Para que o propósito maior de Deus se tornasse notório entre todos que estivessem vivendo à medida que os séculos, os anos fossem passando. Deus desejava que nunca apagasse da memória os feitos dele no meio do seu povo e a promessa que ele havia feito quanto ao futuro, da vinda do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Exatamente, é isso mesmo. E apesar de, como foi mencionado aqui, a gente
senti tristeza em ver que pessoas, por exemplo, os primogênitos dos egípcios morreram, mas houve uma advertência antes. Deus ele anunciou que isso iria acontecer caso o faraó ele persistisse na teima dele, na obstinação do coração dele, em não deixar o povo de Israel ir adorar o Senhor. Então, muitas pessoas até julgam aí, às vezes até querem condenar Deus por esse ato, dizendo que Deus ele tirou a vida de inocentes, mas nós sabemos que a história não é bem assim. Até porque, se nós formos olhar, o próprio faraó, ele determinou que os filhos dos hebreus fossem mortos ao nascer. Então veja que o faraó, ele simplesmente, ele colheu aquilo que ele plantou, né? E mesmo que os primogênitos dos egípcios não tivessem culpa direta, eles faziam parte de um sistema de adoração a falsos deuses, que na verdade, é bom os amigos entenderem o seguinte: cada deus falso que era adorado ali no Egito, por trás desses falsos deuses, dessas entidades, havia um demônio. Então, cada entidade ali que era tida como Deus no Egito representava um demônio. E era um demônio que estava sendo adorado pelos egípcios. Então, foi isso que Deus veio corrigir, tanto na nação egípcia quanto na nação de Israel. Deus veio mostrar que todos aqueles ídolos não eram nada, mas o único Deus verdadeiro que tem poder para livrar e também para condenar é o Deus que criou os céus e a terra. A gente já pode até aproveitar o comentário aqui do nosso irmão Fábio para lembrar que Faraó, o próprio Faraó, era considerado também um deus. Exatamente. Era um semideus e quando morresse se estabeleceria a sua divindade por completo. Agora, um dos seres que eram adorados em excelência na época do Egito Antigo era o filho de Faraó. Sim. Porque ele seria a grande promessa do novo reinado, do novo domínio sobre o Egito, o primogênito. Exatamente. Esse é o grande sentido da 10ª praga que caiu sobre o Egito. Seria essa praga a mais terrível de todas. Exatamente. Porque estava colocando em maus lençóis as grandes expectativas quanto ao futuro dos egípcios, porque eles sempre se preocupavam com o futuro. Lembram vocês que eles sacrificaram as crianças do sexo masculino dos hebreus, justamente porque eles estavam preocupados quanto ao futuro. É uma ameaça ao futuro, à estabilidade econômica, à providência dos deuses deles, quanto à riqueza da nação egípcia e a sua soberania, o seu império global, né? Então, quando anuncia-se a 10ª praga, a morte de todos os primogênitos, aí era para acabar de uma vez por todas, era o golpe de misericórdia para os egípcios. Acabar de uma vez por todas com todas as expectativas do Egito quanto ao passado, presente e futuro. Arruinaria completamente. De fato, quando tal praga caiu, o Egito se viu em condições extremamente precárias. Exatamente. Ali estava diante deles Faraó, que perdeu o seu primogênito e agora não tinha mais nenhuma expectativa quanto ao futuro. Afinal de contas, seu filho era morto, a praga caiu. Então, isso aí é relevante a consideração dessas pragas, levando em conta a idolatria do povo egípcio. Exatamente. E eu penso, Regi, que o verdadeiro juízo de Deus ali no Egito foi a 10ª praga. O juízo de Deus contra o povo idólatra. Porque se a gente for olhar, quando Deus ele se apresentou para Moisés, ele mandou um recado para Faraó. O primeiro recado foi esse: deixa meu povo ir. Israel é meu filho, meu primogênito. Portanto, se você não deixar meu filho ir, me adorar, eu ferirei o seu primogênito. Então, o juízo de Deus realmente para o faraó e para a nação egípcia foi a 10ª praga. As 9 primeiras pragas foram juízos de Deus contra esses falsos deuses, mas claro que também aos seus adoradores. Mas se a gente for olhar, o juízo que Deus determinou sobre o faraó foi esse:
se você não deixar ir meu primogênito, eu matarei o seu primogênito. E Deus, ele é tão misericordioso e tão bom, que ele deu 9 advertências severas, que foram as primeiras 9 pragas. E Faraó, ele não percebeu que aquilo que Deus havia prometido, caso Faraó não mudasse de ideia, iria acontecer. E, infelizmente, mesmo Deus dando 9 pragas de advertência e também de punição, primeiramente, Deus, nas primeiras 9 pragas, ele feriu, vamos dizer assim, os falsos deuses, que na verdade eram entidades demoníacas, que por trás daqueles falsos deuses eram adorados no lugar de Deus. Deus, ele puniu essas entidades, mas também ele puniu os seus adoradores. Porém, eu acredito que o juízo mesmo de Deus caiu na 10ª praga, onde realmente, como o Regi falou, tanto Faraó quanto os seus oficiais e todo o povo do Egito caiu em desespero. É dito que na madrugada, todas as casas do Egito tinham pelo menos um morto. E todos eles estavam em pânico e em desespero. E aí eles mandam chamar, o faraó manda chamar Moisés durante a noite ainda, e pede que Moisés e seu povo se retirem da terra do Egito. E eles dizem assim, senão todos nós morreremos. Inclusive, os próprios egípcios estavam empurrando o povo. Bora. Era um desespero da parte dos egípcios. Exatamente. A coisa estava grave, era uma situação extremamente grave. O peso da mão de Deus sobre os egípcios foi tão severo que os egípcios não queriam mais que Israel ficasse um segundo. Você menciona aí, Fábio, a madrugada, na verdade, foi à meia-noite. Sim. Olha que coisa interessante. Foi à meia-noite que o peso da mão de Deus se fez perceber sobre o Egito com a maior intensidade. Exatamente. Na história do nosso mundo também será à meia-noite que o Senhor irá atuar para livrar definitivamente o seu povo das garras dos inimigos do seu povo, os inimigos da verdade, no final dos tempos. Exatamente. Então, a história cumpre o seu curso. Agora, um outro detalhe também que eu queria compartilhar com os ouvintes. Queridos irmãos, olha só, Amós 3,7 ensina que, certamente, o Senhor Deus não fará coisa nenhuma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Quando estava prestes a Deus anunciar a 10ª praga, foi justamente quando estava cessando a 9ª praga. Exato. A 9ª praga foi trevas completas sobre o Egito. As trevas tomaram conta de tudo. A gente lembra também da 5ª praga que cairá em breve sobre a raça humana, que é treva sobre o trono da besta. Exatamente. Desestabilizando completamente as forças do mal do tempo do fim. Exato. A 9ª praga traria uma certa desestabilidade, né, uma desorientação completa ao povo egípcio. Porque a escuridão foi tão terrível que o povo não conseguia enxergar um palmo adiante do nariz. Sim. Para onde Faraó, os seus exércitos, o povo egípcio haveria de seguir, sendo que nada eles enxergavam. Se fechasse o olho, estava escuro. Se abrisse, também estava. Então, assim, tentava acender lamparinas, não dava luz. Não dava luz. Isso mostra pra gente que não foi um eclipse, né? Foi algo sobrenatural. Sobrenatural. O poder de Deus. O poder sobrenatural de Deus, assim como as demais pragas. Agora, outro fato também que a gente deve levar em consideração. As primeiras pragas que caíram sobre o Egito, você citou aí as 9, mas as primeiras pragas, as 2 primeiras pragas, e também o primeiro sinal, né, que foi as serpentes, uma serpente que engole serpente e tal. Na 2ª praga, os próprios magos egípcios olharam para Faraó e disseram, se dirigiram a Faraó e disseram, isso é o dedo de Deus. Reconheceram, né? Então, as forças, até mesmo as forças ocultas, todos reconheceram que Deus estava atuando. O poder de Deus estava por detrás de todas aquelas manifestações sobrenaturais. Então, assim, não havia mais nenhuma sombra de dúvida. Exato. Nenhuma sombra de dúvida. Os egípcios tentaram imitar as rãs, conseguiram. Tentaram imitar os piolhos que vieram depois, não conseguiram. Sim. Foi quando eles falaram isso, né? Isso é o dedo de Deus. Agora, queridos, não havia nenhuma sombra de dúvida de qual era o lado certo naquele grande conflito. Exatamente.
Todas as pessoas no Egito não tinham a menor dúvida. Então, observe que para que Deus mandasse a última praga, né, a última tormenta sobre os egípcios, ele não o fez sem deixar completamente esclarecida qual era a postura correta que cada um deveria tomar. Ou seja, não havia inocentes. Observe como esse enredo aí dessa história passada combina perfeitamente com o que Jesus diz em Mateus 24. Exatamente. E será pregado esse evangelho do reino a todo mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então a história passada, ela é um relato que determina coisas que acontecerão no futuro. Deus não realizará os seus últimos sinais, não punirá de maneira definitiva a raça humana, sem primeiro ele deixar plenas evidências para todas as pessoas qual é o certo, qual é a verdade, qual é o caminho certo, qual é o caminho verdadeiro. Exatamente, é isso mesmo. É importante a gente pegar essa fala de Regi aí e fazer esse link entre o que aconteceu no passado e o que acontecerá no futuro. Porque nós percebemos aí o seguinte, Satanás, havia no Egito ali uma legião de demônios sendo adorados como se fossem deuses. Como eu disse aqui, todos aqueles falsos deuses do Egito, na verdade eram demônios sendo adorados. E o próprio Satanás, porque havia um deus ali que era a representação do próprio Satanás. E Satanás ele se utiliza dessa ferramenta ao longo da história. Quando Deus ele derramou as 10 pragas no Egito, ele tentou... ali foi com o objetivo também de destruir esse sistema falso religioso, onde demônios são adorados no lugar de Deus. Só que Satanás ele vai levando essa ferramenta ao longo da história. Nós percebemos que depois do Egito, ele utilizou esse mesmo sistema na Assíria, depois utilizou na Babilônia, e todos os grandes impérios que se levantaram na terra e oprimiu o povo de Deus. Satanás sempre colocou esse sistema onde demônios são adorados no lugar de Deus e o próprio Satanás. E Deus, quando ele derrama seu juízo, é para que isso seja, as pessoas parem de fazer isso, de adorar demônios no lugar de Deus. Quando Deus ele irá derramar as 7 pragas do Apocalipse, ele também vai trazer punição para esses falsos deuses e também para os seus adoradores. Na praga do Egito, na 9ª praga, onde houve trevas, Deus feriu o Deus Sol e o Deus Lua, né, Ra-Tot. Só que no Apocalipse nós vemos que ele vai ferir também o Sol. No Egito ele trouxe escuridão, ele tirou a luz do Sol e a luz da Lua sobre os egípcios. E no Apocalipse ele irá aumentar a intensidade da luz do Sol para que os seus adoradores, nós sabemos que hoje na atualidade existem pessoas que adoram o Deus Sol, mesmo que elas não saibam que estão adorando o Deus Sol. Mas se você estudar biblicamente que quando você se utiliza do sistema religioso falso que foi implementado pela besta, você está adorando um Deus que é representado pelo Sol em um dia específico. Então, quando Deus ele irá ferir o Sol novamente, derramar a praga sobre o Sol, ele vai estar ferindo indiretamente o demônio que é adorado através do Deus Sol e também os seus adoradores. Então veja que Deus ele traz punição para esse sistema falso de adoração e também para os seus adoradores. Então é bom você estudar bastante esse tema para você não ser punido por, de repente, estar adorando um demônio no lugar de Deus, né? Eu me lembro também, Fábio, de uma expressão usada por Jesus, e querido ouvinte, onde ele diz o seguinte: se a luz que há em ti se transformar em trevas, grandes trevas serão. Que grandes trevas serão. A luz vem, a pessoa rejeita de maneira endurecida, com o coração endurecido, rejeita a luz de Deus, a luz veio claramente, a pessoa pôde discernir entre o certo e o errado, entre a verdade e o erro e tal, e ela insiste na prática do mal. Exatamente. Aí as trevas tomam conta completamente da sua experiência religiosa, espiritual, de maneira que o que ela passa a praticar depois de ter recebido plena luz e permanecido nas trevas se torna ainda mais terrível Exato. do que as primeiras más obras que ela vinha praticando antes. Então, a verdade não é para a luz da verdade que irradia sobre a raça humana não tem como propósito maior
não é para fazer com que a pessoa se converta, porque muita gente tem luz e não se entrega a Cristo. O grande ponto, o grande ponto de salvação mesmo, de redenção, de livramento para qualquer pessoa está no tema principal da lição nossa dessa semana, que é a Páscoa. Exatamente. Que é o cordeiro que deveria ser morto, cujo sangue deveria ser aspergido sobre os umbrais da porta. De maneira que sempre em toda a história do povo de Deus, a esperança estava no cordeiro. Exatamente. Por isso que quando João Batista se encontra com Jesus ali à beira, às margens do Jordão, e aquela grande multidão, ele não hesita em anunciar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A única e absoluta solução para a problemática do pecado, para o embaraço da escravidão pelo pecado provocada, é de fato a intervenção do Cordeiro. Seu sangue precioso derramado em favor de toda a raça humana. Exatamente, Regi. E veja que interessante, Deus ele veio nas primeiras pragas, ali nas 9 pragas, ele veio mostrar que aqueles falsos deuses que eram adorados no Egito, eles não tinham poder nenhum. Aí o que é que Deus faz agora? Ele vem, antes da 10ª e última praga, ele vem e mostra o verdadeiro modelo de adoração ao único Deus verdadeiro que deve ser adorado, que é aquele que criou os céus e a terra, e o único que tem poder para agir, de fato. Deixar viver ou deixar morrer quem ele queira, né? Então, Deus ele instituiu a Páscoa, o modelo de adoração apontando para aquele que era o único que poderia redimir os pecadores dos seus pecados, que é o Cordeiro de Deus, como o Regi bem falou, que foi dito por João Batista, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Deus ele desmonta aquele sistema falso religioso, mostrando que aqueles deuses não tinham poder nenhum, e ele mostra agora quem que deve ser adorado e como deve ser adorado. Ele institui ali a Páscoa para Moisés, mostrando como que o povo deveria celebrar aquilo ali como estatuto perpétuo, mostrando que de geração em geração foi Deus que libertou e Deus queria libertar através do sacrifício de Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro. Agora eu queria chamar a atenção o seguinte, Regi, sobre essa questão da dureza de coração. Deus mostrou ali, como você falou, com claras evidências ali de que quem era o verdadeiro Deus e como que o povo estava totalmente errado adorando falsos deuses, os egípcios. E mesmo assim, tanto o faraó quanto boa parte dos egípcios não se arrependeram e não deixaram o seu mau caminho. Aí agora a gente pega nas pragas do Apocalipse. É dito que quando o sol começar a queimar aqueles que têm a marca da adoração da besta, eles irão morder a língua de dor, irão blasfemar contra o nome de Deus e mesmo assim não irão se arrepender para dar glórias a Deus. É dito isso em Apocalipse, né? É verdade. Agora, um detalhe que me veio à mente com o seu comentário aqui é que as pragas que caíram no Egito, à medida que elas foram caindo e Faraó foi demonstrando algum tipo de arrependimento, remorso, claro, né? Deus fazia cessar as pragas e Faraó endurecia o coração novamente. Depois ele mandava outra praga e era esse ciclo. Exato. Agora, no Apocalipse acontece diferente. Quando você menciona aí a 4ª praga, que é o sol escaldante sobre os portadores da marca da besta, eles também sentem o peso das úlceras, ou seja, sim, a primeira praga caiu, mas não cessou. Exatamente, é contínuo. Da parte dos ímpios, no final dos tempos, nem sequer um sentimento de remorso se virá. Exato. É uma contínua dureza de coração também. O mal já alcançou dimensões terríveis. Exato. Né, no coração das pessoas, de tal maneira que agora sim, a porta da graça se fecha e o ímpio não tem mais recurso, não tem mais milagre, não tem mais sinal que possa fazer com que ímpio retroceda. É como é dito lá, né? Continue o justo sendo justo, sim, e o ímpio na prática na impiedade. Então, nesse aspecto, sim, haverá uma diferença entre as pragas finais e as pragas que caíram no Egito. Deus faz cessar uma e manda outra. Com relação às últimas pragas, não. A primeira cai, a segunda cai, a primeira está caindo ainda, a segunda caiu, a terceira cai, a segunda está caindo, e assim vai. As pragas vão assim com intensidade, como diz a profecia, num só dia virão as suas pragas.
Inclusive, na quarta praga, cita a primeira, né? Que diz Sim. que, por causa das úlceras, Exatamente. eles irão blasfemar o nome de Exatamente. Deus. Eles sofriam por causa das queimaduras e das úlceras que tinham sobre o seu corpo. Exatamente. É resultado da primeira praga sobre os ímpios no final dos tempos. Outro detalhe também que você deve considerar em relação ao estudo das 10 pragas do Egito é os ouvintes devem se lembrar disso, é uma confusão que se é criada entre o mundo evangélico em relação aos últimos eventos. O povo de Deus vai ser tirado do sofrimento antes que ele venha, antes das pragas venha, ou o povo de Deus vai ser tirado depois das pragas. Exato. E aí a experiência no Egito nos lembra que não haverá qualquer sombra de arrebatamento secreto. Exatamente. O povo judeu o povo hebreu não foi liberto das pragas. Ele foi liberto nas pragas. Exatamente. Eles ficaram em um canto protegido e até cumpriu também o Salmo 91, que diz, praga nenhuma chegará à sua tenda. Exatamente. E também 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido. Então haverá para o povo de Deus no final também um sinal de livramento, antes que venha o peso da mão de Deus, antes que os ventos de Deus soprem sobre a terra, punindo toda a impiedade. Ele selará o seu povo. O selamento na época do Egito era marcado pelo sangue do cordeiro. Nos umbrais da porta. Justamente. Nos umbrais da porta. O selo protegeu das pragas. O anjo destruidor, o anjo de Deus que veio para destruir os primogênitos, não atingiu o arraial do povo de Deus, por causa do sangue do cordeiro. Na verdade, o grande marco do selamento no final dos tempos será a grande aproximação dos salvos com o Cordeiro. Exatamente. No capítulo 14, no verso 1 de Apocalipse, a gente vê o povo de Deus no Monte Sião, 144 mil, que é a representação de todo o povo de Deus, tendo o selo de Deus na fronte, e o nome do Pai e o nome do Filho. Exatamente. O nome do Deus Todo-Poderoso e do Cordeiro nas suas frontes, dando a entender que eles estão unidos ao Cordeiro, seguem o Cordeiro onde quer que vá, têm uma comunhão íntima com ele. À medida que a lição vem falando sobre a Páscoa aqui, ela vem demonstrando também detalhes que Deus deu sobre como deveria ser realizada a Páscoa. Sim. Eles deveriam comer o Cordeiro também, pascal. Eles deveriam saborear da carne, dando a entender que haveria uma ligação muito íntima entre o povo e o Cordeiro. Exato. Eles teriam o Cordeiro dentro de si através da representação do comer do Cordeiro. Então, Cristo menciona isso no Novo Testamento também. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E alguns judeus se escandalizaram. Exatamente, né? Nada de ideia referente a canibalismo, nada disso. Então... Mas, assim, o que a palavra estava querendo dizer é o seguinte: sem intimidade com o Cordeiro, sem convivência íntima com ele, sem uma vida de oração, de estudo da palavra diário, não existe permanência no Cordeiro. É verdade. Era mais do que simplesmente cumprir um ritual. Sim. Os detalhes da cerimônia que Deus dava era para demonstrar quão íntima deveria ser a relação do povo de Deus com o próprio Senhor. A expressão de ervas amargas que aparece também deveria demonstrar que o povo estava triste, abatido por causa dos seus pecados. Exatamente. Não é porque simplesmente eles estavam sofrendo consequência, eles foram escravos, porque o pecado estava cobrando o seu preço. Não era simplesmente por isso. É porque eles estavam tristes porque estavam afastados de Deus. Exatamente. E do Cordeiro. Estavam tristes porque não tinham comunhão íntima com ele. Então, aí onde nós entramos com a parte essencial do Evangelho quanto à resposta humana. Deus toma a iniciativa, entrega a sua vida, derrama o seu sangue em favor da raça humana, e a raça humana, como resposta, entra em ligação íntima com Deus e com o Cordeiro. Nesse ponto aí, nós entramos na parte principal do relacionamento do homem com Deus. Muito bem. Interessante também, querido irmão, querida irmã, que você entenda o seguinte, como o Regi falou, não haverá uma libertação, a igreja não será arrebatada durante a tribulação,
mas passaremos pela tribulação. E a prova disso é o que Regi falou. Ao longo da história, a gente pega, por exemplo, vamos pegar do dilúvio. Deus não tirou a família de Noé da terra para depois destruir a terra no dilúvio. Ele livrou Noé do dilúvio, mas Noé aqui na terra. A mesma coisa aconteceu em Sodoma e Gomorra. A mesma coisa aconteceu no Egito. O povo egípcio passou pelas pragas, mas eles não sofreram o castigo das pragas. O povo hebreu. O povo hebreu, aliás. E tem um detalhe, o povo egípcio também, Regi... Muitos, é dito lá na praga que caiu, eu não lembro a ordem dela, mas a praga a chuva de pedras, sim, a saraiva. Deus, é dito na palavra de Deus que alguns egípcios que acreditaram no que Moisés falou e recolheram os seus animais, os animais deles não morreram. E também é dito que todas as 10 pragas não atingiram a terra de Goze, onde estava o povo hebreu. Então veja que as bênçãos e o livramento de Deus não era só para o povo de Deus, era para todo aquele que acreditasse em sua palavra e fosse obediente a ele. Exato. Então fica essa grande verdade para nós. Duas verdades para a gente discutir aqui. Como o Regi falou, a igreja não será livrada da tribulação, mas será protegida na tribulação, como é dito no Salmo 91. Praga nenhuma chegará em sua tenda, 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, e você não será atingido, mas apenas com os teus olhos contemplarás o castigo do ímpio. Será dessa forma. Não existe margem para dizer que a igreja vai ser arrebatada e depois virá a grande tribulação. Ao longo da história bíblica, a gente vê que o povo de Deus foi protegido dentro da tribulação. E a outra verdade é essa, que a salvação está estendida para todo aquele que crê em Cristo e aceita e seja obediente à palavra de Deus, né? O próprio selamento e a instituição da Páscoa são evidências de que o povo de Deus passará pela tribulação, mas passará protegido. Selamento e proteção são palavras sinônimas quando o assunto são os últimos castigos de Deus sobre a raça humana. Exatamente. Muito bem. E como o Regi falou também, a questão do cordeiro, havia uma orientação, né, de que o cordeiro deveria ser totalmente consumido, não poderia haver desperdício. O cordeiro tinha que ser macho, sem defeito, de 1 ano. E esse cordeiro ele apontava para o nosso Redentor, o verdadeiro Cordeiro de Deus. E quando Deus instrui ali a Moisés e Moisés instrui o povo, é dito que o povo deveria fazer essa celebração, uma celebração de libertação, ainda no Egito, ainda escravizados, mas celebrar a libertação. E foi uma celebração feita de fé, porque eles ainda estavam escravos. E Deus disse o seguinte: façam isso com as sandálias nos pés e o cajado na mão, pronto para seguir viagem. Então, olha que Deus falou e o povo acreditou. Malas prontas. Malas prontas. O povo, é dito que eles se prostraram e adoraram a Deus, porque eles sabiam que naquela noite haveria a libertação final deles ali da escravidão do Egito, né? Exatamente. Essa tocha deveria ser passada adiante nessa informação preciosa, uma vez que tinha implicações sérias sobre a nossa eternidade. Por isso Deus apresenta isso aí. Quando no Antigo Testamento é mencionada a Páscoa, é também dito para o povo judeu que deveria ser uma instituição perpétua. Exatamente. Por que deveria ser uma instituição perpétua? Porque os valores referentes à Páscoa seria algo que deveríamos estudar durante toda uma eternidade. Que, na verdade, tem a ver com o próprio plano da redenção. Né? A forma que Deus se utiliza para redimir e salvar seres humanos do pecado que clamou a Ele. Eu queria só colocar aqui um outro ponto que a gente até já viu em lições anteriores, quem sabe até fecharmos aqui um pouco, já caminhando para o fechamento, né? Um outro ponto aqui interessante que tem na Bíblia, falando sobre a maneira como Deus... Eu vou a ele aqui. Em Êxodo, no capítulo 3, nós encontramos o verso 7, diz assim: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los
livrá-lo da mão dos egípcios e fazer subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. Olha que coisa interessante, né? Todo o plano da salvação é esboçado aqui só no capítulo 3, versos 7 e 8. Sim. Deus, ele ouviu o clamor, a aflição do seu povo. E a Bíblia não ensina, não é isso mesmo? Se você clama, Deus ouve. Deus ouve. Se você pede, Deus dá. você recebe. Se você busca, você encontra. E quando você busca, e quando você clama, quando você pede, já que você não tem condição de sair da situação de escravidão em que você se encontra devido ao pecado, aí Deus, a palavra diz que Deus desce. Exatamente. Ele desce. Cristo desceu. Sim. Depois que você clama, que ele desce, ele vai e te liberta. Quando ele te liberta, ele te arrebata. Ele faz você subir. Exatamente. Ele desce para fazer você subir. A pessoa do Senhor Jesus Cristo, através do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele desceu a sarjeta mais inferior das mazelas do pecado para nos fazer subir para os lugares celestiais. Exatamente. No Egito, ele desceu para fazer o povo subir para Canaã, a terra prometida. E ele desceu, na verdade, morreu aqui na cruz para que nós pudéssemos subir para as mansões celestiais. Esse é o nosso Deus, esse é o Evangelho. Amém. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós temos ainda, Regi, 2 minutinhos para a gente fazer nossas considerações finais. Eu gostaria que você explanasse aí suas últimas considerações. Então, uma coisa que Paulo fala que deve bastante chamar a nossa atenção é que é o seguinte: todas essas coisas aconteceram, como exemplo, sobrevieram para advertência nossa. Então olha só, os acontecimentos do passado refletem os acontecimentos do futuro. Tem pessoas que dizem assim: Reginaldo, ele fala muito sobre Apocalipse. E Apocalipse é o livro das conclusões. Mas as conclusões de nossa história estão na história passada. Exato. Na história anterior. Observe tudo que a Bíblia fala no passado. Todas as histórias que aconteceram. E você vai ter uma resposta bem mais clara sobre o que vai acontecer no futuro. É a história que se repete. Se repetiu quando Abraão levou o seu filho para o monte. Se repetiu, o Monte Moriá. E estava para oferecer seu filho. Se repetiu porque o próprio Deus também ofereceu seu filho. Exatamente. Se repetiu quando as pragas caíram e através do poder do Senhor Jesus Cristo, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele proporcionou livramento aos judeus, aos israelitas no tempo da escravidão egípcia, e aconteceu no Calvário e vai acontecer no futuro, porque é o próprio Cristo quem livra ontem, hoje e sempre. Exato. Ele é o grande libertador do seu povo para todos os tempos. E aquele que clama é ouvido, aquele que busca, encontra, aquele que pede, recebe. Muito bem. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus que se preocupa, ele ouve o nosso clamor, ele está com os olhos e o ouvido atento ao nosso clamor, ao que acontece na vida de cada um de nós. Por mais pecador que sejamos, por mais indigno que sejamos, Deus, ele se preocupa conosco. Ele está atento a tudo que acontece ao nosso redor em nossa vida. E tenha certeza que, como o Regi falou, quando a gente clama ao Senhor, ele ouve. E ele vem ao nosso encontro para trazer aquilo que nós necessitamos. E o que nós realmente necessitamos é a salvação, a vida eterna, para passarmos a eternidade adorando aquele que nos criou, aquele que nos amou, ao ponto de se entregar numa cruz por seres pecadores e indignos. Então, que Deus seja louvado, Deus seja adorado e que você se entregue a Deus e Ele irá abençoar você e a sua família. Obrigado pela sua companhia e contamos com a sua presença no próximo estudo.